Tem uma pergunta do Lourenço Carvalho, tá? Ele comenta que ele trabalhou numa concessionária, trabalhou na faixa de domínio, né, de uma concessionária, e eles tinham a prática, né, no caso de ocupação irregular de fibra ótica, cortar os cabos. Gostaria de saber como é que é vista essa prática, se outras concessionárias fazem isso. Se eu der uma risada vai ficar chato, né? Mas assim, com certeza para quem trabalha com faixa de domínio, a vontade é essa, isso sem sombra de dúvida, tá? Mas vamos lá, vamos falar do que é o certo, tá? O O que é o certo? certo, a Isso é o gente certo. sabe que o certo é tu notificar para que ele regularize, não resolvendo com a notificação, tu acaba tendo que entrar na justiça, lógico. A gente sabe que, infelizmente, nem sempre isso funciona. Nós temos casos com nós mesmos, nós temos já processos com várias empresas de fibra ótica que se arrastam aí desde 2015 e que até hoje não tiveram solução. Não vou citar nomes, mas hoje nós temos uma das empresas que está querendo regularizar, apresentando projeto e tudo mais. Acredito que em breve, com essa, a gente vai conseguir regularizar. Mas, infelizmente, é algo assim que não está ali, não aparece, não atrapalha ninguém. Então, é algo muito complicado. Na maioria, elas dizem, concordo, ok, que está ocupando, que eu teria que pagar, mas na maioria elas não concordam com os valores. E aí a gente tem uma série de problemas, de questões, não vamos chamar de problemas que não... De questões que, por exemplo, de 2021 para cá, né, de abril, nós temos a lei das antenas, né, que modificou um pouco essa situação. Algumas concessionárias hoje já não podem cobrar, outras ainda podem cobrar das concessionárias mais antigas, mas a questão de regularização, isso não escapa. Independente de ser cobrado, não cobrado, a regularização é para todos. Precisa Jorge, ser regularizado. pegando essa tua palavra sendo cobrada, tem uma pergunta que vem nessa linha aqui do Alexandre Show, que era aquela segunda que eu falei que eu ia lançar para ti. Ele pergunta como funciona a exploração comercial da faixa de domínio atualmente. A concessionária pode legalizar e cobrar royalties aqui para o uso da faixa para fins comercial, tipo fibra, comércio lateral, pegando o gancho que tu falou em Sim, cobrança aí. alguns sim são autorizados, tá? Eles entram com o que se chama de receita extraordinária, tá? É uma receita que não é prevista, porque o objetivo da concessionária vai cobrar pedágio e a receita da concessionária vem do pedágio. Mas já existem, lógico, dentro do contrato de concessão, da parte regulatória lá, a parte que se chama receita extraordinária, que é essa receita que a concessionária capta sem ser do pedágio. E aí sim, por exemplo, para concessionárias mais antigas, que são antes da chamada lei das antenas, a cobrança pelo uso da faixa de domínio, por exemplo, para fibra ótica, ela é autorizada. Mais recentemente, mais preciso, em 2022, nós recebemos um ofício, por exemplo, da NTT, concessionárias federais, que também não se pode mais cobrar pelas redes de distribuição de água e esgoto, né, de empresas privadas que tem algum elemento na rodovia. Energia elétrica já não se cobra desde 1981, já existia um decreto presidencial lá de 81 que a energia elétrica pública, né, concessionárias, também não se pagava. Então, hoje em dia, cada vez menos está podendo se cobrar pelo uso da faixa de domínio. Ainda existem, sim, alguns elementos que podem ser cobrados. Em alguns locais, o uso comercial, por exemplo, de barracas de frutas e de vendas em geral, se elas estiverem a uma distância X da faixa de domínio e tudo mais, elas podem, sim, ser utilizadas. Por exemplo, o DER do Distrito Federal tem todo um sistema que faz essa organização e eles cobram em certos locais, sempre levando em conta a questão da segurança, pelas tendas que ficam nas margens da rodovia, a uma distância segura, e é feito um cadastro e é feito um pagamento anual, semestral, mensal, cada local tem a sua maneira desses elementos. Ou seja, é possível. Beleza. Bom, e tem um lance também, né, Jorge, que, claro, depende do contrato, como tu colocou, tu foi bem cirúrgico, né? Cada contrato tem uma situação diferente, mas alguns contratos aí, a cobrança da receita acessória impacta um pouco na tarifa do pedágio para baixo, né? Na verdade, nessa questão, em 100% dos contratos, porque a receita acessória, como ela é uma receita que vem de fora da principal fonte da concessão, então a receita acessória ela é um elemento que ela entra
na modicidade tarifária, como a gente diz, ou seja, ela entra lá como um desconto na tarifa. Quando tu tem a revisão ordinária, a revisão extraordinária da concessionária, que seja ordinária uma vez por ano, a extraordinária quando acontece algo extraordinário, como o nome diz, ela acaba entrando lá, tem na fórmula do cálculo lá do reajuste da tarifa, existe um elementozinho com um menos na frente, que é exatamente essa questão da receita acessória, ou seja, quando tu calcula lá a tua receita, esse valor entra com um valor a menos, ou seja, o percentual fica com a concessionária para cobrir custos de manutenção, análise de projetos e tudo mais, e um outro valor, ele vai direto para essa modicidade tarifária lá como desconto na tarifa.